Senhor, nosso eterno Deus, Deus do amor, Deus de misericórdia, um Deus de justiça. Ó Pai, diante do Senhor, em seu alto e sublime trono, nós estamos. Nos encontramos, Papai, e tentando te contemplar em toda a sua grandeza. Pai, imploramos que o Senhor guie esse nosso estudo bíblico, que a tua palavra, a verdade, possa enraizar de forma profunda nos nossos corações, papai, e nas nossas mentes, que possamos compreender a tua palavra, papai, e sermos libertos dos nossos pecados para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Te agradecemos por mais um dia que se passou, que o Senhor nos sustentou e que o Senhor possa continuar nos dando a tua graça e as tuas misericórdias. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Vamos iniciar então o nosso artigo 3º do capítulo 3 dos decretos, dos eternos decretos de Deus, sob a luz da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster. Nós fizemos já o artigo 1º, que ele introduziu a ideia dos decretos eternos de Deus, que Deus, da soberania de Deus, nos seus decretos eternos, que todas as coisas foram decretadas por Deus. Refletimos e reafirmamos alguns dos atributos de Deus. No artigo 2º, na última aula, nós vimos um pouco sobre a verdadeira presciência de Deus. E agora nós partimos para o artigo 3º. Faremos a leitura do texto do artigo 3º da Confissão de Fé. Diz o seguinte: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Queridos, nós passamos também, e eu me proponho a nessa aula, nós já estudarmos sob a luz dos 3 próximos pontos. O ponto 3, que nós acabamos de ler, o ponto 4 e o ponto 5, que leremos. Juntando esses 3 pontos em uma só aula, dada a sua conexão, a conexão temática intrínseca de cada um desses pontos. Então, no 3º, nós temos, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, como eu acabei de ler, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, nós temos a introdução da eleição e da predestinação como 3º ponto dos decretos eternos de Deus. O artigo 4º diz o seguinte: esses homens e esses anjos, mencionados no ponto 3, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Então, os homens e os anjos, predestinados para a vida eterna, pré-ordenados para a condenação eterna, esses são imutavelmente designados e o seu número é certo e definido, não pode ser aumentado nem diminuído. E faremos agora a leitura do artigo 5º, que diz que, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse, como condição ou causa. Então, nós temos no artigo 3º a introdução da eleição e da predestinação, que ela vale para anjos e homens. No 4º, nós temos a imutabilidade dessa eleição e a limitação do número dos eleitos. E no ponto 5 nós temos a razão e o objetivo da eleição e da predestinação. Então, percebam essa conexão entre os 3 pontos e nós vamos agora destrinchar um pouco esses 3 temas. Eu espero conseguirmos concluir nessa aula mesmo, mas se não concluirmos, dividimos em 2 e continuamos na próxima. Nós vamos trabalhar, meus irmãos, à luz desses 3 artigos,
esses seguintes pontos. Primeiro, a predestinação inclui homens e anjos, que uns são predestinados para a salvação e outros pré-ordenados para a perdição. Que a eleição de Deus, ela é imutável e o número dos eleitos é certo e definido. Também sobre a causa da eleição, que é o eterno e imutável propósito de Deus, segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade. E não, o que não é a causa, a previsão de fé, ou boas obras, ou perseverança nelas, ou qualquer outra coisa na criatura que mova Deus. Então, a causa da eleição, e o que não é a causa da eleição, e também o objetivo da eleição, que é o louvor da gloriosa graça de Deus. Então, passemos a refletir sobre o ponto número 1. A predestinação, meus irmãos, inclui homens e anjos. Em 1 Timóteo 5,21, nós temos o texto: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Também em Judas, capítulo 1, versículo 6, Judas tem um capítulo só. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. E que o Senhor fez todas as coisas, em Provérbios 16:4, para atender aos seus próprios desígnios, até ao ímpio para o dia do mal. Então, nós temos aí Provérbios 16:4 falando que o ímpio foi preparado, designado previamente pelo Senhor para atender seus próprios desígnios para o dia do mal. O ímpio foi preparado, designado por Deus para o dia do mal. E nós vimos nos dois primeiros textos sobre a eleição de anjos para a perdição. Que os anjos são eleitos, em 1 Timóteo, e na carta de Judas, que os anjos foram também eleitos também para a condenação no grande dia. Então, o primeiro ponto, predestinação é para homens, ela inclui homens e anjos. E é muito especial, meus irmãos, a pergunta do Catecismo Maior, que está no próximo slide. Ela é muito especial, a pergunta 13, porque as respostas do Catecismo, elas são sensacionais, especialmente do Maior. E a utilização dos catecismos para compreensão da confissão, ou da confissão para compreensão dos catecismos, é muito boa. Essa interconectividade entre os símbolos de fé são sensacionais. A pergunta 13, ela pergunta o seguinte: que decretou Deus especialmente com referência aos anjos e aos homens? E a resposta é: Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor, e para patentear a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória, e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna, e os meios para consegui-la. E também, segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável da sua própria vontade, pela qual ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz, deixou e predestinou os mais, anjos e homens, à desonra e à ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. Olha que resposta completa. O Catecismo Maior, ele é especialíssimo. Então, meus irmãos, concluindo só o ponto 1, pode até deixar no início do ponto 2, né, só para ficar claro que a eleição introduzida agora, ela abarca anjos e homens, como nós vimos. Agora, partindo já para o ponto 2 a ser tratado nesses 3 artigos, sobre a eleição e predestinação. Nós entramos já agora a tratar mesmo sobre eleição e predestinação. Uns, portanto, são predestinados para a salvação, outros pré-ordenados para a perdição. Entramos, então, já nessa discussão e nós podemos nos valer, meus irmãos, do Sínodo de Dort, dos cânones de Dort, para tratarmos sobre eleição e predestinação, que foi o tema principal do Sínodo de Dort, para combater a remonstrança, ou seja, os 5 pontos do arminianismo. Nós podemos nos valer do Sínodo de Dort, dos cânones de Dort, para tratarmos sobre eleição e predestinação à luz da Confissão de Fé de Westminster.
Então, nós vamos perceber já algumas das doutrinas da graça, da tulip. E a primeira, quando tratamos sobre eleição e predestinação, é a depravação total. A depravação total, à luz dos cânones de Dort e da Confissão de Fé de Westminster, bem como das outras confissões de fé reformadas, explicando as escrituras, como nós veremos em alguns textos, ela demonstra que essa é a condição humana natural que foi herdada pelo pecado de Adão e Eva. Então, a condição natural do homem, nós estamos cansados de saber, é a depravação total, ou seja, é o pecado original. E esse pecado original foi herdado por nós, de Adão, nosso pai, primeiro pai, e de Eva, nossa primeira mãe. Romanos 5,12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós temos a primeira concepção sobre a depravação total, e a doutrina bíblica do pecado original, que é que essa é a condição natural de todo homem, que ela foi herdada de Adão, e que, sendo herdada de Adão, nós não só herdamos a culpa pelo pecado, como nós herdamos a escravidão também do pecado, né? Que é a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós vamos refletir um pouco melhor sobre esse segundo ponto mais à frente. E para nossa reflexão, a pergunta 25 do nosso Catecismo Maior de Westminster, sobre o pecado original e a queda do homem. Ela pergunta: em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? Na seção onde ela está tratando sobre o pecado, já a introdução do pecado, a partir da pergunta número 20, mais ou menos. E na 25 ela pergunta: em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? E ela responde que o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, então herdamos a culpa, na falta de retidão na qual este foi criado, então nós somos criados, Adão foi criado na falta de retidão, e o pecado foi criado na falta de retidão, e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual e inclinado a todo mal. E isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual precedem todas as transgressões atuais. Então, meus irmãos, explicando um pouco melhor aquele conceito que eu trouxe. Nós herdamos não só a culpa, mas também nos tornamos escravos do pecado. Então, nós não somos culpados pelo pecado de Adão, mas nós recebemos a natureza pecaminosa que nos faz nos tornar inteiramente indispostos, incapazes e opostos a todo bem espiritual e completamente inclinados a todo mal. E não é uma vez ou outra, é continuamente. Essa é a doutrina do pecado original, à luz, especialmente da pergunta 25. O outro ponto que eu já introduzi é esse. Pelo pecado original, e reflitam que nós estamos tratando sobre eleição e predestinação. E quando nós tratamos sobre eleição e predestinação, qual que é o primeiro aspecto que nós temos que tratar? Sobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é patente em punir o pecado, em punir o pecador. Por isso nós iniciamos com a doutrina do pecado original. Então, pelo pecado original, o homem herda não somente a culpa, como eu já tenho falado, a culpa pelo pecado, mas o desejo e anseio por ele, a inclinação prazerosa à obediência. Por causa disso, então, nós temos prazer na desobediência, por causa do pecado original. Então, não há injustiça em sermos culpados pelo pecado de Adão. Não é isso que é a doutrina do pecado original. Nós não somos somente culpados pelo pecado de Adão como raça humana, mas nós herdamos a inclinação completa e contínua para todo mal. E, segundo ponto, que do pecado original procedem todas as transgressões atuais, como é claro o texto do Catecismo Maior, e também agora de Tiago 1, dos versículos 14 e 15.
mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, nós não só herdamos a culpa, mas nós herdamos esta natureza. Então, quando nós somos tentados, e cada um é tentado, nós não pecamos sem querer. O pecado não é um acidente nesse sentido, no sentido de que é um pecado culposo, quando não há intenção de pecar, quando não há desejo, quando nós somos forçados, o pecado original me força a pecar. Então, a condenação que eu recebo é injusta. Não é, meus irmãos? Não faz sentido? Se eu sou forçado a pecar, a condenação é injusta. Agora, nós não somos forçados a pecar. Quando nós somos tentados, nós somos atraídos e enganados pela nossa própria concupiscência. É o nosso próprio desejo de pecar. Todo pecado ele é feito por nós com prazer. Ainda que, conscientemente, na luta de carne e espírito, nós, graças a Deus, percebemos o quão aquilo é prejudicial e nos arrependemos. Mas no ato do pecado, nós estamos cometendo aquilo, sendo atraídos pelos nossos próprios desejos, meus irmãos. Próximo ponto é que o pecado original, já encerrando agora a total depravation, né, da tulip, depravação total, nesses dois últimos pontos, nesse último ponto, é que o pecado original é suficiente para a justa condenação de toda a humanidade. Daí partimos, então, a introdução à eleição e à predestinação, partindo do primeiro ponto da primeira doutrina da graça, de acordo com o acróstico da Tulip. E em Romanos 3, do 10 ao 12, replicando Salmo 14, Salmo 53, o apóstolo Paulo diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E poderíamos trazer diversos outros textos para subsidiar a doutrina do pecado original. Então, queridos, enxergando a humanidade agora como pecadora, como totalmente depravada, como herdeira do pecado original dos nossos pais, Adão e Eva, nós temos agora que da massa dessa humanidade caída, ou seja, o estado natural é o de perdição, não é como se todos fossem bons, estivesse todo mundo indo para o céu, e Deus escolhesse alguns para punir injustamente, mandando eles para o inferno. Não. Todos são merecedores da justa ira e justa punição do Senhor. Então, da massa dessa humanidade caída, certos indivíduos alcançam a salvação eterna. O restante, portanto, é deixado para que seja tratado com justiça segundo os seus próprios pecados. Então, alguns são predestinados para a salvação e outros, na linguagem da confissão de fé, pré-ordenados para a condenação eterna. Em Romanos 8, 29, nós temos claramente a doutrina da predestinação. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu não sei se vocês já conversaram, provavelmente sim, com algum arminiano que talvez tenha usado esse argumento, né? Predestinação? De jeito nenhum. Não existe isso na Bíblia. Né? E aí uma boa resposta é que a palavra predestinação, ela existe em muitos lugares das Escrituras. E Romanos 8, 29 está aí claro que fomos predestinados. Efésios 1, 11, Efésios 1, 4, ou diversos outros textos que nós vamos trabalhar hoje. Agora, vocês já perguntaram também para ele se o termo livre-arbítrio está nas Escrituras? E não existe esse termo. Óbvio que nós já estudamos o conceito de liberdade
Ele está nas Escrituras. Nós vimos isso estudando inclusive o ponto 1 do capítulo 3 dos Decretos Eternos de Deus, né? Que diz que a vontade do homem não é violentada nesse sentido, que o homem permanece sendo livre, que Deus não é o autor do pecado e que as causas secundárias permanecem sendo contingentes ou eventuais, né? Mas muitos negam, inclusive, a existência da predestinação. Não existe predestinação, né? E até para o arminianismo, isso é uma heresia, porque o próprio arminianismo, ele crê sim numa predestinação. Ele crê na eleição, só que é numa eleição deturpada, diferente da doutrina reformada, né? E entramos, então, nessa disputa da eleição arminiana com a eleição calvinista. E eu coloquei também bíblica, né? É a eleição bíblica, a eleição reformada. Para o arminianismo, nós temos uma eleição coletiva, uma eleição da igreja. E essa eleição, ela é feita, o que move a eleição é a presciência, que nós estudamos no ponto 2, como sendo uma presciência verdadeira. Para eles, é uma presciência falsa, como nós já vimos. Então, para o arminianismo, a eleição ela é coletiva, não é uma eleição de indivíduos. Eles defendem que Deus elegeu, baseado na presciência, no corredor que via no futuro quem teria fé e arrependimento, a eleição do corpo da igreja, coletivamente, não a eleição de indivíduos. Já no calvinismo, nós temos uma eleição individual, uma eleição de indivíduos. Indivíduos são eleitos, com base não na presciência, mas no beneplácito da vontade de Deus. E nas Escrituras, meus irmãos, sempre os salvos são expressos de maneira individual. E nós veremos mais à frente, agora no próximo slide, cada um desses pontos, manifestações das Escrituras, dessa eleição e dessa salvação sendo manifesta de maneira individual. Até aqui algum comentário, meus irmãos? Fiquem à vontade. Eu sei que o tema é batido, né? É um tema já comum, mas caso queiram complementar de alguma forma. Certo. O tema é batido para nós, né? Que nós já estamos introduzidos, mas isso daí, para eu não falar a mais, é uma das maiores polêmicas envolvendo a teologia reformada. E, e a questão dessa ideia do arminianismo é que é com base nessa presciência que Deus elegeu. Ou seja, Deus viu que eu, por exemplo, creria, e por isso ele me elegeu. E isso presume que eu mesmo produzi essa fé, e não ele, ou seja, que a depravação total ela é inexistente, que eu posso ser bom, que eu não tenho a minha natureza corrompida. Então, por isso que a tulipe, todos os pontos eles se abraçam e se convergem, porque ela foi criada exatamente para rebater a ideia arminiana de que o ser humano nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Assim, essa parte da eleição, né, que a gente fica falando direto, assim, né, a gente está aqui em casa estudando, a gente está no Evangelho de Lucas, né, e tem aquela parte mesmo, assim, né, o preço de seguir Jesus, né, em Lucas 9, 57 ao 62, né, que Jesus fala, né, quando andava pelo caminho, alguém disse a Jesus, né, eu seguirei onde quer que vá. Aí Jesus respondeu, né, as raposas têm tocas onde morar, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. E outra pessoa disse, né, siga-me. E a outra pessoa, quer dizer, siga-me. O homem, porém, respondeu, né, Senhor, deixe-me primeiro sepultar um pai, né? Aí depois ele respondeu, deixe que os mortos sepultem seus mortos, né? Então, todas essas coisas, assim, quando a gente lê essas passagens, a gente vê que existem os eleitos, que ninguém quer fazer isso, né? Tu vê uma igreja com 10 mil pessoas, quando se tu entrar nesse tema com eles, ninguém vai deixar de fazer qualquer coisa para seguir Jesus do jeito que Jesus disse, o jeito que era, para ser seguido. E se não tivesse uma eleição,
Ninguém iria. Se Deus não botasse no coração da gente o Espírito Santo habitando na gente, né? Essa vontade de querer Ele, né? Como nós conversamos antes de começar aqui, né? Essa vontade de tu querer estudar, por que tu quer estar aqui, né? Não é vontade nossa. Não é vontade, assim, ó, eu fico ansioso que chegue hoje, né? Para poder falar de Cristo, né? Eu vejo muita coisa na internet, mas aí tu interagia diferente, né? Então a gente fica naquela ansiedade para querer conhecer e conversar sobre Cristo. Não vem de mim, eu tenho certeza absoluta. Eu me acordo pensando em Cristo, não vem de mim, tenho certeza absoluta. O meu primeiro pensamento, já peguei um hábito assim, de me acordar e dar bom dia para Jesus, né? Bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu paizinho amado. É automático, isso já fazem anos. E automático, eu me acordo pensando naquilo. E já levanto e já é aquela função. Mas não vem de mim, eu tenho certeza disso. Né? E eu ensinei isso para um monte de gente e ninguém faz. E eu pergunto, né? Eu criei uns meios com os discipulados, assim, né? Vamos seguir um roteiro para a gente viver. Não fazem, não conseguem, a gente não consegue. É só pela eleição de Cristo. Só que não é mérito da gente. Quando a gente fala essas coisas, parece assim, tu é mais cristão, tu é mais crente. Não, não é. Porque eu não tenho vontade. Eu tenho certeza que se eu pudesse, eu deixava Deus. E eu não consigo. Né? Então, ela vem. E a respeito, depois a gente fala, quando nós entrarem naquela parte da obediência, da livre-arbítrio, né? Tipo, livre-arbítrio mesmo, né? Depois que o Espírito Santo habitou em nós, agora nós temos um tipo de livre-arbítrio, agora a nossa vida o que é? Tudo que a gente faz ou obedece Deus ou desobedece Deus. Toda a nossa vida agora. Então nós temos esse arbítrio, né? Quando a gente vai, né? Se eu pecar, eu estou desobedecendo Deus. Se eu obedecer Deus, né? E aí tem dois caminhos, assim, né? Quando a gente obedece, vamos dar desobediência. Quando eu desobedeço, eu vou ser condenado. Vou receber o juízo de Deus. Só que entre a minha desobediência e o juízo de Deus, existe um ponto no meio, que é o arrependimento. Então, se eu desobedecer Deus e eu me arrepender, eu posso ser punido como não posso ser punido, por ser filho de Deus. A gente recebe essa punição, tem vezes quanta coisa errada a gente faz e aparentemente não acontece nada na nossa vida, né? E aí quando vê, acontece, então tem um arrependimento. E na obediência quando eu obedeço, eu recebo a graça. Só que entre a obediência e a graça, eu posso estar obedecendo por obrigação, que seria um legalismo, né? Eu pego a obrigação, eu tenho que obedecer a lei. Entre a obediência e a graça, existe o quê? A alegria de estar obedecendo, o amor por Cristo, né? Então, se eu também só obedecer para receber graça, também não obedeci, que aí entra o legalismo, o antinomismo, entre as duas coisas que a gente fica, né? Então, a salvação, ela ao mesmo tempo que ela é tão simples, né? Mas aquela pessoa que ela vai viver mesmo, que tem que ser vivido, é bem intenso o evangelho, né? Que hoje a gente não vê hoje nunca vimos, na realidade, eu acho, né? Na nossa era, não, né? De um evangelho ensinado correto, né? E quando a gente começa a conhecer essas coisas assim, a gente fica perplexo de ver como que Deus nos escolheu, sabendo do jeito que a gente é, né? Uma adoção é a gente vê a ficha do que a gente vai adotar e Deus, conhecendo a nossa ficha, nos adotou, sabendo do jeito que a gente era, né? É muito intenso. O senhor tocou em um ponto interessante, que é um ponto de muita dúvida, sobre quem contempla a doutrina da eleição a primeira vez, que acha que é algo automático, é um ato único. Deus elege e pronto, a partir de agora tudo está resolvido, e estou salvo, e aí tudo acabou, nada mais acontece, está tudo já resolvido. E não é assim. Nós vamos ver isso mais especialmente no ponto 6, que é sobre os meios de salvação. E nós vamos pincelar nessa aula, mas no ponto 6 nós vamos nos aprofundar, né? Que na concessão de Deus dos meios para a salvação. Ele não só salva, mas ele nos faz permanecer e perseverar. Essa é a quinta doutrina da graça à luz da Tulip, dos cânones de Dort. E antes de passar a palavra para o William de novo, só andou lendo Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn, aí. Não li, mas depois que eu vi disso aí, mas eu comecei a fazer isso na naturalidade. É o né? Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Depois que começaram a falar desse livro, eu fui ver, assim, só não li, eu só vi
E mas foi meio automático, assim, né? Eu levanto desse jeito, já pensando, parece naquilo ali. É automático, automático. Mas depois eu fui ver no livro que tinha um livro com outro nome, né? Não, é diferente, é diferente, é diferente. Irmão William, Certo, meus irmãos, só para a gente então poder avançar. Um crente, um dito crente, que despreza a doutrina da eleição, ele abraça a frase que eu já disse de Jacques Rousseau, que o ser humano é bom e que a sociedade que o corrompe, ou seja, que ele é uma vítima da sociedade, que ele é bom, que ele coopera para a sua salvação. E aí a gente entra na ideia sinergista. E ele divide a glória da graça, da salvação com Deus. Ele vai chegar lá no céu e vai falar: graças a Jesus que morreu por mim, mas graças também a mim, que aceitei esse Jesus. Então, essa é a ideia arminiana dessa eleição coletiva baseada nessa presciência. exatamente. Partindo então, meus irmãos, para como as escrituras tratam a eleição. Ela é individual ou ela é coletiva? E aí Atos 13:48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Então nós temos os indivíduos ordenados para a vida eterna, eles iam crendo, porque como nós dissemos, Deus dá os meios também, nós vamos refletir melhor sobre isso lá na frente. Outro aspecto das escrituras sobre a individualidade da eleição é que o nome dos eleitos estão escritos no céu e no livro da vida, em Filipenses 4:3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, o nome desses cooperadores, estão no livro da vida. São nomes de pessoas, indivíduos são eleitos. Também temos texto de Apocalipse, nós vamos ler Apocalipse 6, né? Depois, que fala sobre o livro da vida também, escritos no livro da vida. Se eu não me engano é Apocalipse 6, ou eu estou confundindo com outra citação também dessa própria aula, da nossa aula. Outro ponto das escrituras é que os objetivos da eleição, eles se referem a indivíduos, né? Os objetivos da eleição são direcionados a indivíduos. Indivíduos são eleitos para a salvação, em 2 Tessalonicenses 2:13. Indivíduos são eleitos para a adoção de filhos. Indivíduos são eleitos para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, indivíduos são eleitos para terem essas características, ou para a salvação ou para a adoção de filhos. E um próximo ponto é que já entramos no ponto 3, né? Percebemos, então, no ponto 2, que o número de eleitos, já partindo para o ponto 3, é certo e definido. Nós vimos que a eleição ela não é coletiva, ela é individual. E nós refletimos, ainda que superficialmente, sobre a predestinação de Deus. A predestinação de homens e anjos, a predestinação para a salvação e para a condenação eterna. Ela é real, ela parte inicialmente da depravação total, e nós refletimos sobre uma ótica de que, já que todos estão condenados, então há uma grande manifestação de graça ao salvar alguns e manter os outros no seu estado de condenação eterna. É basicamente essa a explicação sobre a eleição divina. Percebemos também que a eleição de Deus é imutável, à luz da Confissão de Fé de Westminster, e que o número dos eleitos é certo e definido. Nós temos aí a doutrina da imutabilidade da eleição de Deus, assim como a imutabilidade do próprio Deus. Então, a eleição não pode ser mudada, meus irmãos. Por que ela não pode ser mudada? Porque ela é perfeita, eterna e imutável, assim como o próprio Deus. E eu volto para o nosso estudo dos atributos de Deus. Ele está no canal no YouTube. Inclusive,
ele está tanto na playlist da Confissão de Fé, quanto numa playlist própria sobre os atributos de Deus. Como foram muitas aulas, eu acho que 5 aulas, eu compilei todas em uma única playlist dos atributos de Deus. Quem quiser estudar só sobre os atributos de Deus, pode ir lá nessa playlist e acompanhar todas as 5 aulas à luz da Confissão de Fé de Westminster. Então, Deus é perfeito, eterno e imutável. Os seus decretos também, e a eleição também. Percebemos, então, que o número dos eleitos é certo e definido. Não é incerto, meus irmãos, ou indefinido. Se assim fosse, a eleição seria então mutável e ela não dependeria dos decretos eternos. Ela dependeria de alguma coisa que ainda não aconteceu. De alguma coisa que está dependente do tempo, ou do espaço, ou das criaturas. Então, se o número de eleitos fosse maleável, ainda pudesse ser acrescentado ou diminuído, nós tínhamos um grande problema, que seria o condicionamento da eleição à vontade humana. E nós partimos então agora, já tendo estudado a depravação total, a expiação limitada, que é o terceiro ponto aí da Tulip. E aí passamos a tratar sobre a eficácia do sacrifício de Cristo, para compreender que o número de eleitos é o mesmo, ele é constante, ele é imutável, ele não é acrescentado nem diminuído. Então, à luz da expiação, da doutrina da expiação limitada, e eu evoco os cânones de Dort, nós percebemos que a salvação ela é eficaz. Deus não falha. E um problema da expiação ilimitada é exatamente a falha na salvação. Porque se Deus quer salvar a todos e não salva, ele falha. Então, nós temos as afirmações das Escrituras de que Deus salva. Deus não possibilita a salvação. Jesus não morreu para nos dar a oportunidade de, pela nossa própria força, sermos salvos. Como a satânica doutrina arminiana diz. Deus salva. É simples. É simples demais. Direto demais. Deus salva. Um outro aspecto sobre a expiação limitada e sobre a certeza do número dos eleitos é que os salvos são as ovelhas. E as ovelhas são conhecidas do seu pastor. Como Deus conheceria as suas ovelhas se essas ovelhas são indefinidas? Como Deus conhecia alguém que pode, na verdade, nem ser ovelha, que pode perder a salvação, o que pode deixar de ser um eleito, ou alguém que não era eleito passar a ser um eleito? Como então Deus conheceria as suas ovelhas? Como grande pastor conheceria? E nós temos em João 10, 27 e 28, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E dos textos do Evangelho de João, meus irmãos, nós vamos ter todas as doutrinas da graça muito claras. Nós temos a perseverança dos santos também aqui, né? Em João 6, 37, João 6, 44, nós também vamos ver essa exposição de que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E também todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então percebam, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a expiação é limitada e o número de eleitos é certo e definido. João 17, 9. Eu rogo por eles na oração sacerdotal, maravilhosa oração sacerdotal. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqueles que Deus deu para Cristo são definidos, meus irmãos. Como Cristo poderia estar falando com o Pai? Pai, eu rogo por aquelas pessoas que eu nem sei quem são, por aquelas pessoas que eu nem conheço, porque eu não sei nem se a pessoa vai crer. Na verdade, sabe, né? Prescientemente, mas eu não rogo, Senhor, pelo mundo, mas por aqueles que talvez vão crer
Não há indefinição, meus irmãos. Cristo ora pelo seu povo, pelas suas ovelhas, pelos seus eleitos, de forma muito maravilhosa. João 6,37, que eu citei antecipadamente, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, todo que o Pai dá, vem a Ele. Então, nós temos aí a perseverança dos santos também, mas nós temos também a expiação limitada. Deus conhece os que são seus. Nós temos também um texto de 2 Timóteo 2,19, e temos em Apocalipse 6,11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui nós temos Cristo revelando para o apóstolo João sobre a salvação limitada, sobre a morte dos conservos e irmãos que seriam mortos. Eles haviam de morrer de forma determinada. Eles morreriam. Eles seriam, o número deles seria completo, um número determinado. Que número indeterminado pode ser completo? Se é indeterminado, é igual a Dilma, deixa a meta em aberto. E quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Que é isso, né? Essa é a doutrina da expiação ilimitada, arminiana. É uma doutrina que torna Deus um Deus confuso. Torna Deus um Deus que, apesar de parecer ciente de forma prévia, é um Deus que não conhece o seu próprio povo. Né? Um Deus que é o Deus de um povo indefinido. Um povo aleatório. E passamos então para o quarto ponto, meus irmãos. E vamos concluir hoje, vamos concluir essa aula hoje, que, refletindo agora sobre a certeza do número dos eleitos, é um número certo e definido, nós passamos e tratamos sobre a expiação limitada, passamos agora a tratar, no ponto 4, sobre a causa da eleição. Qual que é a causa da eleição, meus irmãos? E qual não é a causa da eleição? Então, vemos que a causa da eleição é o eterno e imutável propósito de Deus, segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade. E o que não é a causa da eleição? Não é a causa da eleição a previsão de fé, não é a causa da eleição as boas obras, não é a causa da eleição a perseverança do homem nessas boas obras, ou qualquer outra coisa na criatura que possa mover, como o William disse. Dizer o contrário tornaria o homem soberano, como a gente já refletiu em outras aulas, e o decreto de Deus estaria sujeito à ação humana. E em Efésios 1:11, que eu já até mencionei, diz: nele digo, no qual, Cristo, né? Também fomos feitos de herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Deus faz todo o seu santo e bom querer. Todo o conselho da vontade de Deus é feito. E nós entramos agora na terceira doutrina da graça, meus irmãos, que é a eleição incondicional. Eleição incondicional. A eleição depende de quê? Como nós vimos na afirmação do ponto 4. Exclusivamente do conselho da vontade de Deus. Ela não depende de nenhuma obra humana, nem da fé e do arrependimento. E aí percebam, meus irmãos, que a fé e o arrependimento são condições para a salvação. Não é? Aquele que crer será salvo, e o que não crer já está condenado. Então parece sim que a fé e o arrependimento são condições para a salvação. Ora, são condições para a salvação na manifestação da plenitude do tempo de Deus, no cosmos, no cronos, no tempo de Deus. Agora, a fé e o arrependimento não são condições para a eleição. Deus não elegeu por causa da fé e do arrependimento. A fé e o arrependimento são instrumentos da nossa salvação, por meio do qual nós somos salvos. Mas não são condições para a eleição. Então, nem a fé, nem da fé e do arrependimento depende a eleição de Deus. Pelo contrário,
A fé e o arrependimento são frutos da eleição. Elas procedem da eleição. Por causa da eleição, e nós entramos naquilo que o irmão Michael disse, né? O que eu falei que será melhor tratado no ponto 6, que é sobre os meios de salvação, que é que a fé e o arrependimento provém da eleição. A eleição de Deus gera em nós os meios de salvação. Gera em nós a fé e o arrependimento. E o texto de Efésios 2:8, que eu até resumi de 8 ao 10, né? Que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, em contraponto com isso, nós temos a eleição arminiana. A eleição arminiana, como o William destacou mais cedo, ela é baseada na previsão. Previsão de quê? De obras. Então, a eleição por arminianismo, ela é intrinsecamente dependente da ação humana. Então, a ação humana, apesar, e nós falamos disso na aula passada, né? Eu destaquei isso, a questão do tempo, sobre a explicação da presciência. Os decretos eternos de Deus, eles não estão sujeitos ao tempo, eles estão fora do tempo na eternidade. E a presciência de Deus é uma característica temporal de Deus no tempo, de Deus que antecipadamente vê o futuro. Agora, os decretos não estão sujeitos ao tempo. Então, em que pese haja uma previsão antecipada de Deus, o ato que realmente move a eleição, para o arminiano, são as próprias obras. Então, o que move a eleição são as próprias obras. Em Romanos 9,16, nós temos, né, a afirmação maravilhosa do apóstolo Paulo. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, a eleição não depende de nada disso, de nenhuma boa obra, mas de Deus que se compadece. É que é bonito esses termos que eles usam, né? Que eles, aquela parte que fala assim, né? Levante, quando Jesus fala, né? Levante e anda, tua fé te salvou, né? Então, eles pegam esses versículos soltos, né? Sem conhecer Jesus falando antes, em João 6 e João 10, aí eles usam essas coisas, né? É bonito, né? Mas é heresia. Aí diz assim, tua fé vem de ti, porque Jesus diz, ó, a tua fé, né? Quando Jesus fala, né? Levanta e anda, a tua fé te salvou. Aí, só que antes Jesus disse, só tem essa fé porque eu fui escolhido. Né? Deus te enviou para mim, é todo aquele que eu não perco nenhum, né? Mas é totalmente fácil de manipular uma pessoa com essas palavras bonitas, né? E com versículo isolado, né? O Esse ponto pessoal, só rapidinho, os que eu discipulava aqui antes em casa, que eram tudo arminianos, eu mostrei para eles a Tulip e mostrei os pontos dos dois. Eles eram arminianos sem saber que era arminiano. Aí eu mostrei para eles, olha, o arminianismo é isso aqui, e o calvinismo é isso. Aí, em que vocês creem? Comecei a mostrar os pontos dos dois. Todos os que ficavam comigo, umas 10 pessoas, mais ou menos, que eu discipulava, todos criam no que o calvinismo ensinava. Só que com a boca, né? Fazer mesmo e acreditar, não acreditavam. E é o que qualquer arminiano te falar, ele vai te falar que acredita nas coisas calvinistas. É complicado isso aí, né? Mas o que eu ia falar é que o problema, esse é um problema hermenêutico. Nós estudamos a principal regra hermenêutica das Escrituras quando estudamos o capítulo 1, à luz da Confissão de Fé de Westminster também, que é a analogia fidei, que é a regra que a Escritura interpreta a própria Escritura. Então, a utilização de versículo isolado é um grande problema. Se há confusão ou nebulosidade em um certo versículo, eu tenho que usar outros versículos para esclarecerem essa obscuridade. E outra regra dentro da analogia fidei é que não se constrói doutrina com base em um versículo obscuro. Tem um versículo específico, não há outros textos que falam sobre esse mesmo assunto, portanto, nós não vamos construir doutrina. Olha, não sei do que se trata isso. Então, essa é uma regra hermenêutica básica, reformada, bíblica, que, se as pessoas não se importam com só a Escritura, não se importam com as Escrituras,
elas vão interpretar como querem. E aí é um versículo isolado, criando uma doutrina, e nesse caso nem é um versículo obscuro, é um versículo que ele é propositalmente isolado para ser tirado de contexto, porque é uma doutrina que ela é fortemente reforçada em outros textos, né? Então, é um problema mesmo de operação do erro mesmo, graças a Deus. Irmão, você ia comentar? Não, não, pode avançar. Hum. Certo, partimos então, meus irmãos, para a conclusão da nossa aula, para o ponto 5. Nós vimos no primeiro ponto, nós vimos que são homens e a eleição envolve homens e anjos. Nós vimos no ponto 2 que esses homens e anjos, então, eles são alguns predestinados à salvação e outros pré-ordenados para a morte eterna. Vimos que, no ponto 3, que o número de eleitos ele é definido, ele é imutável, à luz, inclusive, das doutrinas da graça. Nós trabalhamos depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. E vimos no ponto 4 a causa da eleição, um ponto muito especial que é refletir sobre o que causa a eleição. São as boas obras? É de fato a minha fé? É o meu arrependimento? Eu causo a eleição de Deus, como o arminiano crê? E vimos que não, que é o conselho sábio de Deus. São seus decretos eternos, segundo o beneplácito da sua vontade. E essas expressões confessionais são maravilhosas, meus irmãos. Eu encho a boca para falar, para replicar os escritos confessionais, porque a nossa língua, e óbvio, não foi escrito em português, mas até traduzindo para a nossa língua, ela é explorada de uma maneira tão magnífica para tentar dar a Deus a glória, para tentar explicar essas maravilhosas doutrinas. É de uma forma tão profunda. O português, ele é lindo, o português é maravilhoso. E a confissão de fé, ela, ela é tão profunda na sua língua, linguisticamente. Olha, olha as perguntas, olha as respostas do Catecismo Maior, como elas são completas, elas são precisas, elas são claras. As doutrinas têm que ser claras, meus irmãos. Não pode haver obscuridade doutrinária. Não pode haver explicações genéricas. A questão é clara. Não pode ser, uns teólogos dizem que sim, outros teólogos dizem que não. Claro que às vezes nós vamos ter dúvidas por causa do pecado, mas as doutrinas têm que ser claras. E um bom uso da língua faz com que a clareza seja patente, né? Só um parêntese, não tem nada a ver com a aula, mas quando eu faço a leitura dos nossos símbolos de fé, eu fico maravilhado com a precisão linguística e o potencial linguístico que elas têm, sabe? E me envergonha, nos envergonha. Se a gente vai orar e fala, oh Deus, eu te amo. Não sabe nem o que fala com Deus. E eles expressam a doutrina de uma maneira tão maravilhosa, né? Então nós vimos o quarto ponto, que é a causa da eleição. A causa verdadeira da eleição, que é o beneplácito da vontade de Deus, que é o santo conselho de Deus. E no ponto 5, enquanto no 4 nós vimos a causa, no 5 nós vimos o objetivo da eleição. Meus irmãos, é claro, né, pode ser claro para nós, mas, como o irmão Michael falou, confessar isso com a boca é uma coisa. Agora, viver de acordo com isso, né? O objetivo da eleição, meus irmãos, é o louvor da gloriosa graça de Deus. Então, Deus é o centro. E como diria um teólogo ortodoxo, Davi Leonard, Deus é o centro. E de Deus você é o centro. Não, meus irmãos. Não. Deus é o centro. E de Deus, Deus é o centro. Deus é o centro de si. Deus é o foco. O alvo o alvo é a própria glória de Deus. Efésios 1, do versículo 5 e 6, diz, e nos predestinou. Aí, mais uma vez, a palavra predestinação aí.
para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Aí nós temos o ponto 4. Qual que é a causa? Segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, porque Deus quis. E no versículo 6, o ponto 5, que é o objetivo. Para quê? Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o objetivo da eleição é o louvor da gloriosa graça de Deus. E nós temos pessoas, meus irmãos, que rejeitam isso. Nós vamos refletir um pouco mais à frente. Pode falar, irmão Michael? Não, a respeito da salvação mesmo, também é uma coisa que a gente pega bem, né, ensinado, né, em tudo, né, é tipo assim, ó, a, a morte de Cristo, né, a nossa salvação, vamos botar assim, por que Deus fez tudo, né, ele matou Cristo, ele fez todo o plano dele, né, aí a maioria das igrejas tem aquela coisa, né, todo esse plano de Deus, né, foi para a nossa salvação, né, só que não é isso, né, todo esse plano de Deus é para a glória dele mesmo, né, e isso é totalmente invertido dentro da igreja, né, é a palavra de Josemar nesse domingo, de manhã e de noite ele complementou, começou no e terminou complementando, ele mostrando isso, né, aí dizendo assim, tudo foi para a glória de Deus, o plano de Deus não é para a nossa salvação. Então, tudo na igreja muito tem, né? Plano de salvação. Não, é para a glória dele. Todos os eleitos dele, o que ele fez, foi para glorificar ele mesmo, né? E isso é totalmente invertido, como tu falasse agora aí, né? É a mesma coisa, né? Só complementando o que tu estava falando, que é tudo para a glória dele, nada para nós. E o que é esse plano dele? Que a gente obedeça a ele. Agora, depois que nós somos eleitos, né? Ali mesmo, na hora que Jesus mesmo, né? Antes de ir para a cruz, né, antes de prenderem ele, né? 3 vezes, né? Ele diz assim, Pai, se for da tua vontade, né? Que passe de mim esse cálice. Né? Nem Cristo pôde desobedecer Deus. E a gente desobedece Deus no nosso pecado a todo tempo, né? Então, o salvo, ele vai querer estar sempre naquela obediência a Deus, né? Com amor, que é a diferença do que a gente vê, né? As pessoas hoje, elas obedecem por obrigação, né? Não tem um amor pela palavra de Deus, né? Pois é, perfeito. E a base é o próprio texto de Efésios, né? Nós somos feitos, nós somos feitos agradáveis a Deus em Cristo, no amado. Isso é um fato, nós somos salvos. Mas, por quê? Qual que é o objetivo? É a glória de Deus. E não a glória do homem. A salvação não é o fim, não é o objetivo. Ele é um meio de Deus ser glorificado. Indo bem. E o José Mabessa ele é muito incisivo nisso, né? Maravilhosamente incisivo nisso. Então a salvação, meus irmãos, é sobre Deus. Sobre como ele manifestou sua gloriosa graça. E como o irmão Michael disse, essa gloriosa graça não seria manifesta tão evidentemente sem a redenção dos eleitos e a reprovação dos ímpios. Se Cristo não sofresse o afastamento de Deus, a sua graça, que não foi criada, ela só foi revelada. Ela já era completa. Ela não seria manifestamente revelada dessa maneira. Então, a salvação é sobre Deus, sobre como ele manifestou a sua gloriosa graça. Romanos 9,14. Vem uma pergunta muito comum, que essa pergunta ela parte da nossa mente, dos nossos corações, enquanto nós estamos lendo o capítulo 9 de Romanos. E aí o próprio apóstolo Paulo já faz a pergunta que nós estamos com ela na nossa mente. E nós vamos agora ler em sequência alguns textos de Romanos 9 que tratam desse tema, sobre o objetivo, né? Podemos perguntar, para quê? Por que Deus criou o ser humano se ele sabia que ele ia pecar? Ah, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Deus podia simplesmente salvar o homem, já criar o homem sem pecado? Por que Deus fez isso? E quando nós percebemos a eleição, a doutrina da eleição, nós pensamos, opa, Deus é injusto. E ali até o versículo 13 do capítulo 9 de Romanos, e o apóstolo Paulo vem inspirado, né? Deus, por meio do apóstolo Paulo, vem e pergunta,
Que diremos, pois, diante dessas coisas, né? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ele continua tratando, continua tratando. Lá no versículo 20 e no versículo 21 ele vai dizer: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? E aí ele vai para o vaso, né? Lá no profeta Jeremias, se eu não me engano. Posso estar equivocado, misturando os profetas. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, a salvação é sobre Deus, meus irmãos. E é muito comum nós rejeitarmos ou termos dúvidas sobre a motivação de Deus, né? Pode avançar, irmão, por gentileza. E na continuidade, nos versos 22 e 23, ele já vai responder agora, de forma completa, ele vai responder por que Deus nos elegeu para a salvação e elegeu os réprobos, predestinou os réprobos para a morte eterna. Por quê? E ele vai responder: que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira? Então, primeiro aspecto, Deus quis mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Então, por causa disso, ele suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Para quê? Para mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. E para que também ele desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória dantes já preparou. Então, Deus quis mostrar a sua ira, o seu poder e as riquezas da sua glória. Então, esses são os objetivos da eleição. Isso deságua, meus irmãos, no quinto sola. Isso deságua no quinto sola. Soli Deo Gloria. Como podemos, então, meus irmãos, viver de acordo com as verdades da eleição e da predestinação de Deus? Antes de entrarmos no primeiro ponto, só os irmãos separem. Nós tratamos só de 3 doutrinas da graça. Foi depravação total, expiação limitada e eleição incondicional. As outras 2 nós vamos tratar, serão tratadas em aulas futuras, nos pontos 6 em diante, que cabem melhor, né? Que cabem melhor. E como então podemos, partindo agora para as aplicações, viver de acordo com a doutrina da eleição de Deus? Ponto 1. A soberania de Deus, meus irmãos, e sua eleição, elas abarcam homens e anjos. Isso nós aprendemos no ponto 1. Então nós devemos, temer esse Deus tão poderoso que governa tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, bem como todas as suas criaturas. Esse Deus é terrivelmente poderoso, meus irmãos. Um Deus temível. Anjos são criaturas magníficas. Anjos são criaturas extraordinárias, espirituais. E Deus controla-os. Deus os elegeu, assim como a nós. Deus também controla os homens. Deus elegeu os homens também, meus irmãos. Então nós devemos temer esse Deus tão poderoso, enxergar esse Deus como Deus temível, como Deus assustador, de tão poderoso que ele é. Segunda aplicação é que nós devemos entender como o pecado nos afasta de Deus e nos faz justamente merecedores de toda a sua ira e do juízo eterno. E isso deve gerar em nós arrependimento. Então, como devemos viver? Devemos viver em arrependimento, conscientes de que o pecado e o nosso pecado nos afasta de Deus e nos faz justamente merecedores de toda a sua ira e do juízo.
Então, quem nos livrará do corpo dessa morte, meus irmãos? Devemos viver em arrependimento. Terceira aplicação, nós temos firme e eterna segurança em nossa salvação, por estar essa ancorada no Deus eterno e amoroso, e não na nossa força. Ai de nós, meus irmãos, se não fosse Deus segurando a nossa mão. A nossa salvação não está ancorada em nós. A causa da eleição não é nenhuma obra. Não é nada que a criatura possa fazer. Então nós estamos seguros. Graças a Deus por isso. O arminiano fica feliz de dizer que é ele que controla a salvação dele. Tolo, maluco, insensato, nécio. Que viagem! Como que ele pode se alegrar em ter a salvação nas suas próprias mãos? Ai de nós, irmãos. Graças a Deus, nós temos firme e eterna segurança, porque a nossa salvação não depende de nós. Nós também, meus irmãos, temos firme e eterna segurança em nossa salvação, porque o número dos salvos é certo e definido. Logo, nós não seremos arrebatados às mãos do nosso Senhor. Não seremos tirados da mão do grandioso pastor. Ele nos conhece. Ele orou ao Pai por nós em João 17. Ele nos faz ouvir a sua própria voz. Não nos perderá da sua mão. Ninguém nos arrebatará das suas mãos. 5. Que nós não devemos questionar a Deus pela sua eleição, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 9. Replica a Deus? Que diremos, pois? Quem és tu que replicas a Deus? Então não devemos questionar Deus pela sua eleição, mas aceitar com amor e gratidão tal doutrina. Nós não devemos somente aceitar, meus irmãos, nós devemos amar a doutrina da eleição. Amar. Porque ela é a maior manifestação de amor para conosco. Maior manifestação de amor para conosco. Estou procurando um livro aqui do Joe Bick. Esse aqui, ó. Um livreto bem pequeno. Calvino sobre soberania, providência e predestinação. Um livretinho pequeno, poucas páginas. Esse livro aqui, ele trabalha essa ideia. Além de ele explicar o conceito de predestinação, soberania, providência de Deus, ele trabalha sobre o quão maravilhoso isso é para nós. Muita gente entende a eleição como algo ruim. É Deus reprovando alguns, mandando para o inferno. Mas, sob a ótica reformada, na verdade, a eleição é o que há de mais maravilhoso. Nós devemos amá-la. Porque se não fosse ela, nós não nos achegaríamos a Deus. E esse livreto, ele trata de forma muito brilhante, né? Joel Bick é muito especial ao tratar sobre isso. Então, nós não devemos questionar a Deus. Nós devemos amar pela eleição. Nós devemos amar a doutrina da eleição. E, por último, devemos viver, meus irmãos, de forma que nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Porque tudo é sobre Ele e sua maravilhosa glória. Então, 1 Coríntios 10, 31. Diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Romanos 11, 36 também vai dizer, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. E é com esse texto que eu termino nossa aula. Só lhe deu glória, refletindo sobre a maravilhosa glória de Deus, que deve ser o nosso foco no dia a dia, meus irmãos. Graças a Deus. Algum comentário antes do nosso encerramento, da nossa oração? Fazer o merchandise, @Quinto Sol. Olha só, depois que eu entendi, assim, né, pela graça de Deus, a eleição, a predestinação, né, foi uma coisa que eu nunca mais pensei foi em salvação, vou dizer a verdade para vocês, assim, é uma coisa que eu nunca mais fiquei preocupado, assim, ó, se meu filho é salvo, se a minha esposa é salva, se meus pais são salvos, porque depois que eu entendi, né,
essa maravilhosa graça de Deus, assim, né? Porque começa assim, nós somos predestinados não para a salvação, nós somos predestinados para sermos parecidos com Cristo. Então já é, o salvo, ele tem que ser parecido com Cristo aonde? Aqui na Terra. Então já muda também essa percepção não é a predestinação para o céu. Ah, Deus escolhe para mandar para o céu, não. Ele escolhe para nós sermos parecidos com Cristo aqui na Terra. Então já começa esse erro que é ensinado, que falam mal do calvinismo, né? E assim, ó, hoje a única, eu falei para vocês até, eu já acho isso, o espanto que eu acho que eu teria de Deus, assim, de eu chegar, é quando, se eu for para o céu, eu vou me espantar de estar no céu, né? Se eu for para o inferno, eu vou ver que eu merecia. E se eu chegar no céu, eu vou me espantar, até porque, né, como fala em Apocalipse, que vai ser tudo mostrado a nossa vida, nossos pensamentos, tudo que a gente fez durante a vida inteira, né? Aí tu imagina a gente olhar aquilo e ver assim, como é que eu tô aqui? Né? Porque as obras vão ser mostradas, né? Mesmo dos salvos e dos condenados, né? Vai ter esse trono, e isso vai ser mostrado. Então a gente vai ficar impressionado por estar no céu. E é uma coisa que eu nem penso hoje mais, há muito tempo já, eu nem penso em salvação, né? Eu creio que eu sou salvo, creio que eu sou filho de Deus, mas se eu não for, não é uma coisa que me preocupa, porque o que Deus fizer comigo é perfeito. Se ele me mandar para o inferno, se ele mandar meu filho para o inferno, é a melhor coisa que tem para ele, e é a melhor coisa que tem para mim. Então eu não tenho essa preocupação há muito tempo, né? Eu prego o evangelho, eu falo de Cristo, né? Eu tento viver da melhor forma possível dentro do que Deus tem feito na minha vida, assim, mas não é uma preocupação. Quando eu entendi isso, e antes eu me preocupava, vou ser arrebatado, não vou ser arrebatado, né? O que vai ser da minha vida? Vou ficar na tribulação? Eu tinha essa monte de coisa na cabeça. Depois que eu entendi, né, que foi só pela graça, porque não tem como a gente entender isso, nunca mais eu pensei nisso, assim, ó. E não estou preocupado, meu filho está ali, meu filho é um que está de prova, né, Davi está aí com nós, que é o jeito que a gente vive, né? Se ele vai para o inferno, é porque é a melhor coisa para ele. Deus é perfeito no que ele faz, nos planos dele, né? Então eu não tenho mais essa preocupação com ninguém. E vivo, né? Conforme a graça de Deus, né? Porque nós não entendemos nada, né? É verdade, é o que o Wesley falou. Ai de mim, né? Se dependesse de nós, estaríamos ferrados. E essa doutrina da eleição de Deus, ela nos traz paz. Nossa. A gente pode deitar e ficar mesmo em paz. Não precisa, né, de querer ou de correr, como diz também a apóstolo Paulo na carta de Romanos, não é para quem quer, é para quem corre, mas sim por meio de Deus, né, por meio de Cristo, por meio da graça. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmão Davi, se quiser comentar alguma coisa, e que o microfone estava desmutado antes, fica à vontade, tá? É só uma consideração, irmão, que eu disse sobre se assustar na eternidade por estar lá. Eu até entendo isso sob a ótica de, pô, que tamanha graça, esse espanto, né? Mas, na verdade, não haverá espanto. Não deve haver espanto nenhum se o senhor for salvo. Porque realmente não depende do senhor. Se dependesse e o senhor fosse salvo, o senhor se assustaria. Falou, opa, como que eu tô aqui? Mas não depende. Mas A sua salvação ela é baseada na nesse, promessa. eu não falo nesse sentido, eu falo assim, ó, eu me Sim, espantaria não, nesse entendi. sentido assim, ó, hoje assim, eu creio que eu sou filho de Deus, então eu vou para o céu. Eu creio, mas eu não, certeza absoluta a gente só vai ter quando chegar lá. Eu não tenho como afirmar 100%, porque quando a gente chegar lá, que a gente vai ter essa certeza, né? Eu creio pela fé, eu creio em Cristo, creio, né? Creio no Cristo verdadeiro, mas essa certeza de conclusão vai ser quando a gente, né, Jesus voltar quando a gente... Mas eu não vai ter surpresa. Vai É, ter gratidão mesmo, a gratidão sim, eu tô falando no assim, caso assim, ó, se eu me indizível. espantasse, eu tô falando no caso assim, ó, se eu fosse me espantar, eu me espantaria se Sim, eu, sim. no sentido assim, eu não me espantaria de estar no inferno, eu me espantaria de estar... Sim, sim. Eu Esse, entendi essas perfeitamente. palavras, assim, né? Mas é interessante refletir dessa forma, porque
nem, nem espanto teria exatamente por causa da firmeza nas promessas, né? Como ela depende somente de Deus, então não há espanto, há uma gratidão indizível. Eu não mereci, estou aqui, graças a Deus, né? Mas baseado na promessa, não há espanto. Então, realmente, Deus prometeu e ele cumpriu. Perfeito. Ele me deu a fé. E, enfim, mas eu entendi perfeitamente, entendi. Eu só ia dar boa noite. Ah, sim. Eu cheguei atrasado, tava Não dormindo, tem, aí não tem ia dar problemas. oi só. Sem problemas, meu E esse tema aí é irmão. Vamos legal orar, também. então. Esse tema aí é bem Oi? legal. Ah, sim. Esse tema, que Ele nem falaram ali, é. né? Pode falar. Não, ele é o assunto, assim, mais tratado, né? Quando a gente vai falar sobre teologia reformada, geralmente se começa a falar de eleição. A gente vê que é uma parte da teologia reformada. A tulip é muito maravilhoso, geralmente é até a porta de entrada. É onde estão os grandes debates contra outras tradições, arminianismo, pelagianismo, sinergistas em geral, né? É um assunto maravilhoso mesmo. É que na real, como a gente estuda muito sobre esse assunto, ele fica meio batido, né? Mas é sempre bom revisitar. Sim, sim. Realmente é um assunto muito comum. Mas igual o seu pai disse, né? É, viver de acordo com essas verdades. Elas têm que ser revisitadas sempre para que elas sejam aplicadas, né? E eu trouxe as 6 aplicações exatamente para isso. Tudo é muito claro na nossa mente, mas como temos vivido? Nós deveríamos viver de uma forma diferente, talvez, né? Viver mesmo com amor, com certeza, com convicção, com segurança, com temor, em oração contínua, constante, em gratidão contínua, constante, enfim, com humildade, amor ao próximo, porque nós entendemos que recebemos pela graça e não por obras. Então a outra pessoa que me pecou contra mim, ela fez o mesmo que eu faço contra Deus. Então, por que que ela deve ser punida se Deus não me pune? Então, como viver, né? E aí é bom a gente sempre revisitar esses temas e tentar aplicar eles à nossa vida mesmo. Eu só coloquei esse texto aí sobre a certeza da salvação. Só interessante para que saibais que tendes a vida eterna. É o que o Michael disse, né? Também, que o Wesley disse. O ponto, na verdade, que o Michael trouxe não é esse, mas que nós, em nossa atual situação, crendo no Cristo verdadeiro, nós podemos ter certeza da nossa vida eterna. Para isso, inclusive, que os cânones de Dort foram escritos. Houve uma preocupação extremamente pastoral neles. E, claro, em resposta à remonstrança, mas uma preocupação muito pastoral também de dar para o crente a certeza dessa salvação. Por isso, o capítulo 5 da Perseverança dos Santos também foi muito bem desenvolvido e foi até acrescentado aquele capítulo sobre a salvação dos filhos da aliança, né? Que nós até tratamos de forma superficial na última aula. Mas graças a Deus, meus irmãos, por Cristo, nosso Salvador. Graças a Deus pela eleição, que ela não é motivo de espanto, de ira, de dúvida para nós, mas um motivo de deleite. Que doutrina maravilhosa. Deus odeia os seus inimigos. Que Deus maravilhoso. Deus ama os seus filhos colocados em Cristo. Que coisa maravilhosa. A doutrina da eleição para nós, ela é algo muito especial, meus irmãos. Então, oremos. Graças a Deus por mais essa aula, por mais esse momento que tivemos, né? Nosso Senhor absoluto, soberano, o Senhor, como nós reaprendemos hoje, é soberano, eterno, imutável,
em seu ser, seu saber, santidade, verdade, graça, amor, todos os seus atributos e perfeições, Senhor. O Senhor, indizivelmente complexo, mas se revelou a nós. O Senhor nos deu a Cristo, nos colocou nele, Senhor, sendo nós pecadores, como vimos. Mas o Senhor não nos colocou num estado de possibilidade, numa corda bamba, que se nós conseguirmos nos equilibrar, chegaremos ao outro lado. Não. O Senhor nos colocou numa rocha tão grande, tão firme, que mesmo caídos, Senhor, nós estamos sobre ela. Mesmo prostrados, nós estamos seguros e firmes. Não há como cair da sua mão, Deus, da sua poderosa mão. E ao mesmo tempo, nós que não merecíamos tal amor, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Pela eleição, Senhor. O Senhor nos elegeu para isso. Quão maravilhoso o Senhor é. Quão maravilhoso o Senhor é por condenar os ímpios, como o irmão Michael disse, ao inferno. Porque o Senhor é justo. Que coisa, Senhor, que coisa maravilhosa. Obrigado por essa aula. Obrigado pela sua confissão de fé, pelo Catecismo Maior de Westminster e por todas as confissões de fé reformadas da sua igreja. Obrigado pelos teólogos que o Senhor preservou também para nós, pelas suas escrituras traduzidas para a nossa língua. Obrigado, Senhor, por toda a providência do Senhor, que não só nos guia individualmente, mas guia toda a existência para um único fim, o louvor da sua glória. Obrigado, Deus, por causa disso. Que o Senhor nos livre de toda idolatria, auto-idolatria, de todo o humanismo, todo o antropocentrismo, e que o Senhor nos faça com que essas doutrinas sejam aplicadas à nossa vida, que elas não sejam somente teóricas, que elas sejam a forma como vivemos. Vivemos nele, é nele que nos movemos. Que o Senhor nos faça isso, Senhor. Eu oro pela mediação do Filho, em quem estamos, em quem temos a nossa segurança. Obrigado, Deus. Amém.